capítulo 16, no versículo 13. A gente vai ler o versículo 13, depois a gente volta a ler outras partes. E a palavra de Deus diz o seguinte: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de El-Roi, Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos ouvir o Teu coração, ouvir a Tua vontade, ouvir os Teus desígnios, Pai. Fale particularmente ao que nós estamos passando, Pai, ao que cada um aqui chegou, Pai, de forma diferente. Fale da forma como só o Senhor pode falar, Deus. Toque o nosso coração, nos acorda para a Tua presença, nos acorda para o Teu caráter, nos acorda para saber quem realmente o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa história de Gênesis, na verdade, é uma história bem conhecida. Na verdade, a gente precisa lembrar o que está se passando aqui nessa situação de Agar. Agar, na verdade, ela era uma serva de Sarai, a esposa de Abraão. E aqui a gente começa a ver uma história que é bem conhecida. A história de Abraão, ela vai passar durante vários capítulos de Gênesis. E Abraão, ele é um patriarca. Abraão, ele é chamado de Ur dos Caldeus, ele é um mesopotâmico. E Deus chama Abraão para sair da sua terra, para sair da sua parentela. E Abraão, ele está agora peregrinando, e ele já está morando há um tempo na terra de Canaã. E Deus ainda está trazendo à tona ao coração dele a direção, a aliança que ele ia fazer com ele. E aqui a gente vê basicamente, em primeiro lugar, a história de Abrão. Não era nem Abraão ainda, era Abrão. O nome de Abrão era um nome que significava um ancestral conhecido, um ancestral famoso. E Abrão agora está peregrinando com a sua esposa Sarai, com os seus servos, com os seus bois. Só que a gente precisa lembrar que também a Bíblia sempre ela dá uma ênfase numa grande história. Ela existe uma macro história, uma metanarrativa. A gente vê que aqui o que está acontecendo nesse momento é que Deus ele está preparando uma aliança a ser realizada. A aliança abrâmica, como foi conhecida, Deus ele estava querendo fazer um relacionamento não só com Abraão, mas com aqueles que seriam os filhos de Abraão. E ele começa a direcionar Abraão, falar sobre sua posteridade. E essa é a grande história que está sendo contada aqui. A grande história, a macro história que está sendo construída por Deus. A Bíblia, na verdade, é uma grande história, não só a Bíblia, mas a história da humanidade é uma grande história sendo construída por Deus, sendo desenvolvida por Deus. E nessa parte a gente vê que Abraão, nessa parte específica, é o protagonista da vez. Abraão é o protagonista. Ele é o que começa a aparecer a grande história dele, o que ele fez, aonde ele está indo. Abrão, e ele é conhecido até no Novo Testamento, as pessoas conheciam como pai Abraão, e a história dá um foco apenas nele. Esse é o começo. Esse é o começo dessa história de Abraão. Só que aqui, o que está havendo é uma tragédia em família. Especificamente esse versículo que nós lemos começa com uma tragédia em família. Abraão ele recebe a promessa de Deus, ele ouve a palavra de Deus, que ele seria pai de multidões, que ele herdaria o filho da promessa, que ele construiria Deus construiria dentro dele uma grande nação. E Abraão ele ouve isso, ele guarda em seu coração, Sarai também, mas eles ainda têm eles ainda são céticos em relação a esse desígnio de Deus, a esse sonho de Deus, essa promessa de Deus. E agora o que começa a se desdobrar é uma grande tragédia familiar. Por que uma tragédia familiar?
No capítulo 16, a gente começa a perceber que a primeira coisa que acontece é que Abrão tenta antecipar a sua promessa. Na verdade, a gente pode dizer que talvez ele tentou antecipar essa promessa. Sarai, ela chega inconformada e ela questiona Abrão e ela fala que Deus havia feito ela estéril e que ela não poderia ter filhos e que eles sabiam daquela promessa e eles ouviram aquela promessa e como que se daria essa promessa. E ela reclama para Abrão e Abrão ouve aquela tristeza de Sarai e ela tem uma sugestão para ele. Olha, Abrão, eu tenho uma serva chamada Agar. Pegue essa serva, tenha relações, porque se ela tiver filhos, como era o contexto e a representação da época, se ela tiver filhos, eu vou ser a mãe desse filho. Eu vou poder ter filhos através do ventre dela. Eu vou poder finalmente realizar um sonho que eu tenho. E Abrão, ele acha aquilo incrível. Aquela ideia, ele topa aquela ideia. Na verdade, tudo está começando errado. Todas as direções que estão acontecendo nessa família estão erradas. Agora nós temos nessa história um idoso que não poderia ter filhos, uma mulher, um idoso que estava esperando, porque Abrão já era um homem mais velho, que estava esperando essa promessa, mas que ele às vezes duvidava de certa forma. Agora nós temos uma esposa, a esposa Sarai, que é uma esposa estéril, que está questionando, que está reclamando ao seu marido, e nós temos uma serva que precisa obedecer seus senhores. Agar. A serva Agar. Aqui a gente vê problemas e problemas e problemas e mais problemas familiares. Na realidade, a Bíblia mostra gente como a gente. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que a palavra de Deus ela não mostra apenas pessoas perfeitas, pelo contrário. Apenas um foi perfeito na Bíblia. A Bíblia inteira ela vai mostrar pessoas que foram falhas, que foram humanas, gente como a gente que tem problema, gente que passa problemas familiares, gente que tem dúvidas, gente que tem questionamentos, gente que tem problema. A Bíblia ela demonstra, na verdade, um retrato de todos nós, um retrato da humanidade. E é isso que acontece aqui nessa história de Abrão. Porque, na verdade, a história do mundo, a história da Bíblia é feita de famílias. A história da humanidade ela é construída por famílias. Famílias e mais famílias são construídas, constroem, na verdade, a sociedade, constrói o mundo, constrói a nação de Israel e todas as nações do mundo. E família tem problema. Quem nunca teve problema na sua família? Quem nunca passou por situações desgostosas ou por situações que não tinham esperança ou por situações que você não conseguia às vezes nem falar para outras pessoas porque você estava passando dentro da sua própria casa. O lugar que você nasceu, o lugar que você cresceu, o lugar onde você criou todas as suas raízes. Problemas, dúvidas, dificuldades. Agora vamos voltar à história de Abrão e de Agar e de Sarai. Vamos ler ali a partir do versículo 16, só para a gente entender um pouquinho melhor. Olha o que acontece aqui. A partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo.
Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Primeiro, agora a gente começa a ver o drama dessa família. O drama é que ninguém sabe ser correto. Sarai não sabe esperar em Deus, Abraão não sabe esperar em Deus, Agar, coitada, fica perdida e ela precisa obedecer, e eles começam a ter uma tragédia em família. Vocês imaginam essa cena? A esposa que não podia ter filhos agora pede para ele ter relações com a serva, porque ela queria ter filhos por meio dessa serva. Uma tragédia. Agora, Agar, em primeiro lugar, que é a ênfase que eu quero dar nessa história, Agar é uma personagem que não aparece muito. Ela é uma serva, uma simples serva, uma pessoa talvez esquecida pela sociedade. E muitas vezes, na realidade, o que nós pensamos, assim como Agar, muitas vezes nós passamos na vida um sentimento de carta fora do baralho. Às vezes a gente se sente excluído. Às vezes a gente se sente de lado, de canto. Às vezes a gente sente que a gente não é tudo isso. A gente não tem esse potencial. A gente se compara. A gente abre as redes sociais, olha para a vida das pessoas, olha para as famílias perfeitas que estão passando na timeline, olha para as pessoas que estão prosperando, que estão viajando, e a gente se sente fora. Pessoas que estão fora. Pessoas que empurram a vida com a barriga. E às vezes, muitas vezes, na verdade, assim como Agar foi usada por sua senhora, muitas vezes nós somos usados por muitas coisas. Somos usados por nosso trabalho, por pessoas, pelo ministério, por objetivos financeiros de outras pessoas, por objetivos do seu patrão. Nós somos empurrados às vezes e muitas vezes nossos sonhos são colocados de lado. Nós somos deixados de canto, assim como Agar estava sendo deixada. E nossos vislumbres do futuro começam a esmorecer. As pessoas talvez virem as costas, as pessoas talvez não deem a devida atenção, ou talvez você nem perceba, mas você começa a se autocomiserar. Você começa a se sentir uma pessoa, um peixe fora d'água. Uma pessoa sem amigos. Eu sei que todo mundo já passou por isso. Até mesmo as pessoas mais carismáticas, muitas vezes elas, quando caem em si, que muitos dos seus relacionamentos são superficiais, elas se encontram como Agar. Elas se encontram como uma pessoa que apenas está caminhando, seguindo, vendo o que a vida vai dar, vendo o que os seus senhores vão fazer, para onde eles vão, o que eles vão fazer, e servindo aos sonhos alheios. Às vezes é isso que acontece. Talvez muitos de nós ouvimos muito sobre Deus, ouvimos as pessoas falarem de Deus, ouvimos sobre as promessas. Talvez Agar, ela ouvia Abraão e Sarai conversando sobre as promessas de Deus, conversando sobre a aliança que Deus estava preparando. Talvez muitas vezes a gente se encaixe perfeitamente como Agar. A gente enxerga apenas a bênção na vida das pessoas. Só são eles. Eles vivem. Eles crescem na vida. Eles prosperam. Eles casam. Eles são bem de vida. Eles não têm problemas familiares, eles não têm problemas conjugais, eles não têm problemas com os filhos, com os pais, eles não têm uma pessoa doente em casa, eles não têm a dificuldade que eu passei dentro da minha família, eles não têm isso. Às vezes a gente olha para a prosperidade das pessoas, elas estão viajando, elas estão construindo, elas estão crescendo, elas têm fotos bonitas, elas têm dentes brancos, elas têm carros do ano, elas têm viagens, elas têm amigos, elas postam stories e isso, e mais isso, e mais isso, e você começa a olhar para a sua vida como a vida de Agar. Uma pessoa que está aquém da vida.
Uma pessoa que não consegue mais caminhar. Na verdade, ela caminha com os passos dos outros. Todos nós já sentimos assim. Todos nós já sentimos que a grande parte dos nossos amigos, queridos, até dos familiares, elas não sabem as angústias que nós guardamos dentro de nós. Elas não sabem dos medos que nós guardamos dentro de nós. É isso que Agar estava passando. Provavelmente ela se sentia dessa forma. Ela estava longe da sua família, longe da sua pátria no Egito. E talvez ela não tinha mais sonhos. Ela não era protagonista dessa história. Ela era apenas uma coadjuvante dessa história. E às vezes parece que a vida é dura mesmo. Às vezes parece que nada acontece. Às vezes parece que as coisas não fluem. Às vezes parece, quando você olha 10 anos atrás, o que você viveu, o que você plantou, talvez muitas coisas não deram certo, talvez os caminhos não foram corretos, talvez as direções não foram corretas, talvez você não se precaveu com algumas coisas e talvez os diagnósticos estão chegando agora. As consequências estão chegando agora. A falta de amizades, a falta de dinheiro, a falta de propósito, a falta de profundidade na palavra de Deus, a falta de tudo. Às vezes a gente chega em determinado ponto da nossa vida que a nossa vida começa a ser empurrada à frente. Assim como foi Agar. Esse é o caso de Agar. Uma mulher egípcia de 3.000 anos atrás, uma serva qualquer. Uma pessoa que provavelmente ela achava que seria esquecida na história. Uma simples serva. Mas não é dessa forma. Só que uma coisa acontece. Por mais que muitas vezes nós pegamos essas frustrações que nós temos e nós começamos a nos vitimizar ou achamos que nós somos humildes porque eu vivi isso, porque eu quebrei pedra, porque eu trabalhei, porque eu dei duro, as pessoas não sabem o que eu sou, as pessoas não sabem como eu cheguei até aqui, mas muitas vezes a gente se vitimiza demais. Muitas vezes a gente começa a olhar para a nossa vida e acha que apenas nós somos as pessoas humildes, boas, talvez até esquecidas. E um espírito de comiseração às vezes começa a tomar o nosso coração. E agora surge uma oportunidade para Agar. Uma oportunidade não tão boa. Uma porta que é aberta, que muitas vezes na nossa vida é aberta, mas que não são portas abertas de Deus. Sarai, ela sugere para Abrão e ela agora pede para Agar: tem um filho com meu marido. Que coisa doida. Vocês imaginam essa situação? O desespero de Sarai, o desespero e a incapacidade e a passividade de Abrão. E agora o vitimismo, a incapacidade, a falta de projeto, a falta de sonhos de Agar a faz aceitar. Ela é serva. O que ela poderia falar? Ela precisa aceitar o que a vida lhe dá. Agar agora ela aceita isso e ela toma o lugar da sua senhora. Vocês imaginam só? Agar agora é tocada por um homem como talvez ela nunca foi tocada. Abrão, ele tem relações sexuais com Agar e talvez ela se sentiu amada. Talvez ela se sentiu que ela estava sendo, pela primeira vez na vida, amada por alguém. Talvez sonhos começaram a surgir naquela noite que Abrão a tomou. Mas nada disso estava nos sonhos de Deus. Estava errado. Não era o que Deus tinha mandado eles fazerem. Não era aquilo que Deus desejava dentro do seu coração. Eles estão fazendo as coisas erradas. Agora o que acontece com Agar é que talvez esse amor e essa leve alegria que ela sentiu começa a dar lugar ao orgulho. Agar agora começa a ter orgulho e começa a olhar e ver que a sua senhora era estéril. Talvez ela comece a perceber, quem sabe sou eu a mulher da promessa? Quem sabe sou eu a mulher que Abrão precisa? Quem sabe Sarai nunca vai ter filhos e Abrão vai olhar para mim com outros olhos?
Agora, a mulher que era humilde, a mulher que era esquecida, a mulher que era jogada, começa a se ensorbebecer em seu coração. Na realidade, isso mostra e demonstra que todos nós somos errados. Agar engravida. Agora vai ter um filho de Abrão. Os meses passam, as coisas acontecem, e agora ela começa a crescer o seu coração. Mas Agar não é apenas uma coitada. Não era apenas uma coitada. Agar, assim como Abrão e Sarai, é uma pecadora. É uma pecadora. Ela pecou diante do Senhor, assim como Sarai e como Abraão pecaram diante do Senhor. Ela é uma pecadora. E a tragédia familiar que nós começamos a perceber começa a se desdobrar de uma forma terrível. A mulher manda a serva agora começa a tomar o lugar da mulher, e o marido, completamente passivo em relação a essa situação, deixa elas se resolverem, não quer se envolver, não quer ter uma voz ativa, e a família começa a se tornar uma tragédia. Engraçado que essa era a família da promessa, essa era a família das multidões, mas que começa a tomar um rumo completamente diferente. Existe agora uma contenda grave a ser resolvida. E sabe de uma coisa? Às vezes Deus ele permite que nós possamos assumir, às vezes por breve tempo, o controle da nossa vida com todas as aspas do mundo. Porque agora eles que estão tentando assumir o controle das coisas. Primeiro Sarai, depois Abrão, depois Sarai reclamando, Agar também agora tomando o rumo da sua vida com seu próprio controle. Agora eles tentando resolver o problema, Abrão agora fala, você resolva, Sarai. Às vezes Deus ele permite a gente tomar as rédeas da nossa vida para justamente mostrar quão miserável nós somos, quão fracassados nós somos. Sarai tentou assumir, Abrão tentou assumir, Agar tentou assumir, mas todos eles falharam miseravelmente. Quantas vezes nós tentamos tomar o controle da nossa vida, mas nós falhamos miseravelmente? Em todas as áreas. Pegamos as coisas com a mão, tentamos realizar, tentamos fazer, tentamos ajudar a Deus, tentamos acelerar o processo, mas falhamos miseravelmente. Erramos assim como Agar, Abrão e Sarai erraram. Todos eles erram e agora percebem o fracasso que são. Ninguém consegue resolver esse problema. Todos eles percebem. Afinal de contas, uma coisa muito importante que Deus está demonstrando aqui é que muitas vezes nós precisamos olhar mesmo no fundo dos olhos do nosso fracasso. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 12:10 que, na verdade ele está falando sobre Deus, que a força de Deus se fortalece na nossa fraqueza, na nossa falha. E a gente só percebe que nós somos falhos quando nós nos deparamos com a falha. Quando nós olhamos, errei, não sei como resolver. Não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, não sei o que eu faço. Eu simplesmente errei. Mas na verdade não é a forma como eles tomam aqui. O apóstolo Paulo está falando que nós devemos reconhecer a nossa fraqueza em Deus. Mas eles tomam as decisões e erram e falham miseravelmente. Agora os desdobramentos que acontecem depois dessa história cada vez pioram. Sarai agora vai humilhar a Agar. Sarai ela retalha a serva que estava orgulhosa. Provavelmente uma briga feia aconteceu. Agar provavelmente não falou nada porque ela era serva, ela precisava ficar quieta. E Abrão, assistindo a tudo isso, permite que a sua mulher brigue, humilhe. Agar é humilhada. Vocês imaginam só a cena que acontece? Sarai humilhando, talvez relembrando coisas do passado, talvez relembrando aquilo que ela era, talvez relembrando a posição de serva, de nada, de uma pessoa que não tinha futuro.
Na verdade, esse abuso foi tão pesado que depois Agar ela foge. E uma coisa que acontece, e tem acontecido muito no nosso tempo, são abusos emocionais e psicológicos. E nesse caso, nessa família, aparece aqui um abuso emocional e psicológico. O abuso emocional, eu peguei algumas consequências que alguns institutos de medicina dizem, eles criam consequências como ansiedade, baixa autoestima, retraimento social e, consequentemente, isolamento e depressão. Muitas pessoas hoje, e provavelmente muitos de nós aqui, já passamos por esse tipo. Seja no trabalho, seja na família, seja em relacionamentos, seja em amizades tóxicas, seja em lideranças tóxicas. Muitas vezes a gente é humilhado emocionalmente, a gente é humilhado e as pessoas jogam aquilo que nós somos, ou aquilo que nós erramos, ou aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e nós nos deparamos com esse fracasso. E nós nos entregamos a essa dor. Agora, Agar, voltando à história dessa mulher, Agar é uma mulher. Agar já foi menina da sua mãe. Já foi uma criança que cresceu brincando, sorrindo, com sonhos, com projetos, com vislumbres do futuro. Ela é humana. Ela é gente como a gente. Ela tem seus gostos e desgostos, ela tem seus jeitos, ela tem seus sonhos, ela tem seus amores. Ela não é uma simples pessoa largada. Ela é abusada agora emocionalmente, mas ela também estava errada, e Abrão estava errado, e Sarai estava errada, mas assim como Sara e como Abrão, ela também era gente. Ela também tem emoções. Ela também é uma pessoa que é digna diante de Deus. Ela tem direitos. Claro que naquela época tinha muito menos, mas diante de Deus ela tinha direitos. Ela tinha sonhos. E ela é entregue a uma vida de servidão. Agar é uma mulher. Agar é humana. Agar sofreu com tudo isso. Provavelmente muitos de vocês já passaram por situações difíceis na vida, ou situações de humilhação, ou situações de dificuldades, ou situações de incapacidade diante de coisas, ou situações onde você se sente que não pode fazer nada, que não pode ajudar sua mãe, seu pai, um amigo seu marido, sua esposa, seus filhos, que não pode fazer nada diante daquela situação. Você perde o emprego, você perde a dignidade, você perde um ciclo de amizades. E você sente que o que eu posso fazer? E nós temos emoções. Nós não somos de ferro. Nós não somos de aço. Nós somos vulneráveis. Nós somos homens criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas que sentem dor, que têm angústias, que sentem tristeza, que sentem alegria. Nós somos pessoas. E Deus sabe muito bem disso, e é isso que acontece com Agar. Agar quer sumir. Agar quer sumir. Eu não preciso nem perguntar quantos aqui já quiseram sumir. Quantos aqui já quiseram pegar as suas coisas e sair e desaparecer, e não ir em encontros com amigos, e faltar em aniversários, e não ir na igreja, e não ir no trabalho, e não falar com pessoas, e não responder o WhatsApp, e não falar com ninguém? Quantas vezes nós já chegamos nessa situação? Com vontade de sumir, com vontade de desaparecer. E é isso que Agar faz. Agar humilhada, provavelmente chorando, provavelmente sem esperança, ela foge. Onde estão os pais de Agar? Onde estão os irmãos de Agar? Ela não tem. Onde está a família de Agar?
ela não tem. Onde estão os senhores que talvez deveriam cuidar dela? Estão praticamente a expulsando. Agar agora está sem rumo. E ela foge, e aqui a palavra de Deus vai dizer que ela correu, ela fugiu e foi perto de uma fonte de água, e ela se esconde. Ela quis desaparecer. O salmista, se você puder abrir no livro de Salmos, o salmista vai dizer no Salmo 139, lá no final, ele vai dizer algo que Agar não podia fugir. Por mais errada, por mais desesperada, por mais desesperançosa. O salmista, ele resume bem. A partir do versículo 1 ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. O salmista demonstra aqui o que acontece na vida de Agar. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos nos ausentar da presença de Deus. Por mais angustiados que nós estejamos, por mais desejo de sumir que nós tenhamos, o Senhor ali estará. Agar está escondida num poço. E o versículo 7 diz que o anjo do Senhor aparece. Voltando ao versículo, o anjo do Senhor aparece a Agar. E ele diz o seguinte: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Muitas vezes Deus ele faz, na verdade, essas perguntas para nós, não porque ele precisa de respostas. Deus não precisa de respostas. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de uma teofania, uma cristofania. É o próprio Jesus aparecendo encarnado no Antigo Testamento. Ela viu corporalmente Cristo na imagem de Deus. E ele pergunta para ela: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Na realidade, muitas vezes nós precisamos de uma pergunta confrontadora, que vai fazer a gente pensar a respeito de nós mesmos. O que nós estamos pensando? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Agora, uma coisa interessante é que é como se Deus pausasse, não que ele pausou, mas é como se Deus pausasse a história de redenção para olhar para Agar. Ele para, na verdade, a narrativa inteira de Gênesis, onde falou sobre Noé, onde falou sobre a criação, onde falou sobre Abrão, e agora ele vai falar sobre uma serva egípcia. E não somente isso, o próprio Deus, assim como aparecia para Adão e Eva, aparece no poço para ela.
Agar, minha filha, para onde você está indo? Ele para toda essa metanarrativa, toda essa grande história para dar atenção a essa mulher sofredora, a essa mulher sem esperança. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve a nossa dor e vê o nosso problema. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Deus, Ele se compadece da nossa dor. Deus, Ele sente quando nós precisamos dEle. Quando nós não temos mais opção, se é para a direita, se é para a esquerda, quando nós não temos mais um horizonte. Deus ouve o nosso clamor. Deus, Ele não é um Deus passivo, que não se envolve, assim como muitas vezes, muitas pessoas acham que Deus é um Deus distante. Albert Einstein pensava dessa forma, como ele pensava de uma forma deísta. Os iluministas, eles pensavam que Deus, Ele apenas criou e não se envolvia com a criação. Mas a palavra de Deus diz de forma diferente. Deus, Ele se conecta com a nossa história. Deus, Ele se conecta com a nossa vida, com a nossa causa, com aquilo que nós estamos passando. Deus, Ele se conecta com uma serva egípcia que estava em Canaã há 3.000 anos atrás. Deus, Ele ouve a dor daquela mulher. Sabe por quê? Deus, Ele sabe dos nossos erros e acertos. Deus, Ele sabe dos nossos altos e baixos. Deus, Ele sabe quando nós passamos por problemas, quando nós erramos, quando nós nos frustramos, quando nós tomamos decisões erradas. Deus, Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós estamos passando. Deus, Ele viu e Ele compreende a nossa história. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele compreende a nossa dor, por mais besta que talvez pareça para as pessoas. Deus, Ele sabe. Deus, Ele não pergunta, na verdade, para saber, mas Ele pergunta para a gente ter uma autocompreensão. Ele pergunta para Agar para isso. De onde você vem? O que você fez? O que aconteceu? Para onde você está indo? Nós não sabemos. Nós sabemos saber de onde nós viemos. Os nossos erros, o nosso passado, a família em que nós crescemos, as frustrações que nós passamos, as coisas que aconteceram, os abusos emocionais, os abusos de todas as formas, os medos, as ansiedades, as depressões. Deus, Ele sabe muito bem, mas às vezes a gente precisa refletir, não somente do nosso passado, mas refletir para onde nós estamos indo. Sem a presença de Deus, nós não temos vislumbre do futuro. Agar, ela estava sem a percepção de Deus. E por incrível que pareça, Deus manda ela retornar. Agar, faz o seguinte: você sofreu, aconteceu, você chorou, você foi humilhada, mas volta lá. Às vezes é difícil entender essas coisas de Deus. Volta para aquele lugar. E ele começa a falar sobre promessas. Depois ele fala assim: o anjo do Senhor disse também, aumentarei. Porque antes ele fala, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, que significa Deus ouve. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Deus mesmo, Ele fala assim, eu ouvi o grito da sua aflição. Talvez quase sempre, o grito da nossa aflição não é às vezes com palavras, mas é um clamor de dentro do nosso coração.
Às vezes é algo que muitas pessoas não sabem. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, que vivenciamos, aquilo que nós deixamos em oculto, mas que Deus ouviu o clamor de dentro do nosso coração. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que ouve. O erro de Agar, a tragédia de Agar, Deus agora começa a transformar em bênção. Não era certo aquilo que eles fizeram. Não era certo Agar ter deitado com Abraão e ter tido um filho com Abraão. Foi pecado. Foi errado. Foi uma decisão equivocada dos três. Menos de Agar, porque Agar era apenas uma serva. Mas foi errado. Mas agora Deus, ele pega toda essa situação e ele, de forma redentiva, ele começa a curar. Volte para lá. Faça as coisas da forma certa, Agar. Sujeite-se, por mais difícil que seja, sujeite-se, porque eu estarei lá. Você terá um filho e o seu filho se chamará Ismael. O próprio Deus dá o nome do filho de Agar. O seu filho, assim como eu falei sobre Isaac, o seu filho se chamará Ismael. Agora toda aquela tragédia e talvez aquela criança que Agar agora talvez não queria ter e a Sarai e Abraão estavam confusos, agora Deus, ele abençoa essa gestação. Deus, ele começa a transformar essa história de Agar. Sabe o que nós podemos perceber aqui? É que mesmo Deus, sendo Deus acima de todas as coisas, ele tem olhos e ouvidos aos pequeninos. Ele tem ouvido o nosso choro. Ele tem olhado para o nosso clamor. Ele tem visto aquilo que nós temos passado em vida. Deus, ele é um Deus que vê. Deus, ele é um Deus que olha para nós. Na realidade, gente, nunca houve protagonistas na palavra de Deus. Sempre foram coadjuvantes. Existe um protagonista, um santo, um perfeito. A história é baseada nele e não nas pessoas. Na realidade, na história humana, não existe protagonistas. Todos estão fadados à morte. Todos estão fadados a cair, a perder a força, a perder o vigor, a serem esquecidos. Mas Cristo não. Cristo é o grande protagonista da vida. Nós precisamos olhar mais dessa forma. Ele ainda assim se preocupa com as pequenas histórias particulares. Mesmo sabendo que existe uma grande história de Deus que ele está desenhando, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Deus, ele é um Deus que olha para cada situação da nossa vida. Seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja no nosso emocional, seja aquilo que nós passamos essa semana ou semana passada, ele sabe, ele é testemunha daquilo que está acontecendo. Ele está de olho daquilo. Ele não fecha os seus olhos para aquilo que aconteceu conosco. Deus, ele está olhando de uma forma especial. Mesmo as nossas histórias sendo histórias breves, momentâneas, e muitas vezes que parecem insignificantes, para Deus não é. Para Deus não é. Para Deus cada vida importa. Para Deus cada detalhe importa. Para Deus cada coisa que acontece conosco, ele está presenciando e testemunhando. Deus, ele olha para a nossa vida e mesmo que muitos de nós, a nossa vida não seja cheia de holofotes, cheio de likes, cheio de seguidores, mesmo que muitos de nós sejamos low profile, não posta nada, não é conhecido, não, as pessoas não te veem, não olham para a sua vida, nossa, que vida legal.
Mesmo que a gente tenha isso em nossa vida, em nosso coração, mesmo que a gente seja esquecido do mundo, esquecido das pessoas, Deus se interessa por nós. E isso é o que importa. E isso é o que interessa. Deus se interessa por nós. Deus é o grande interessado da nossa história. Deus é o grande interessado dos mínimos detalhes. Deus é aquele que olha para cada dia da nossa vida, para cada coisa, para cada situação. Deus, Ele olha nossos traumas, Deus, Ele olha nossos interesses, Deus, Ele olha nossos sonhos. Ele se importa com cada coisa. Deus, Ele olha os pequenos detalhes. Porque toda a história do homem não estão encobertas aos olhos de Deus. Porque tudo aquilo que nós vivemos no passado, que temos vivido no presente e que vamos viver no futuro, não estão encobertos aos olhos de Deus. Deus tem visto. Às vezes a gente olha para a nossa vida e olha para o passado, a nossa família, a nossa base familiar, onde nós crescemos, muitos de nós com criações diferentes, com vidas diferentes, com experiências diferentes, uns com brigas, outros sem, uns com dinheiro, outros sem, uns com amizade dentro de casa, outros sem amizade, uns abandonados, outros amados, alguns que tiveram traumas, que perderam pais, que perderam mães, que perderam irmãos. E Deus sempre esteve olhando os detalhes. Nos aniversários, no primeiro dia de escola, nas primeiras amizades, nos primeiros dias de faculdade, no namoro, no noivado, no casamento, nos traumas, na viagem, nos desejos, nos tempos de oração onde você escrevia e anotava e ouvia a voz de Deus. Ele estava ali. Ele via, ele ouvia, ele é El Roi, o Deus que vê. Depois de alguns capítulos, na verdade, acontece uma coisa. Agar, no capítulo 21 especificamente, Abrão e Sarai, eles tomam a decisão de mandar Agar embora. Ela voltou, ela ouviu aquilo, ela chorou, ela clamou, ela teve uma experiência com Deus, mas isso não isentava de que coisas poderiam acontecer depois. E a decisão que talvez ela nunca imaginou é que ela foi convidada a se retirar daquela casa, convidada a se retirar daquela família. Ela estava naquele lugar. E agora ela perde seu chão. Ela pega seu filho, Abraão fica um pouco assim, e eles continuam sem saber o que fazer, sem saber como lidar com a vida. E Agar, ela vai e ela anda com seu filho Ismael, e acaba a água e provavelmente acaba as últimas comidas que ela tinha. E ela não sabe, ela vai sem rumo. A palavra de Deus diz que ela vai sem rumo. Quantas vezes muitos de nós estamos sem rumo? Ela está no meio do deserto. E ela para numa árvore, deixa Ismael. E ela, a uma distância de um tiro de arco, basicamente mais de 100 metros, ela se esconde. Deixa seu filho pequeno, uma criança, Ismael. E ela chora amargamente, porque ela não queria ver o seu filho morrer. E ela chora, e ela chora, e ela chora. E o anjo do Senhor aparece novamente. Ele fala: eu ouvi o seu clamor. Levante-se, pegue seu filho. E quando ela pega o filho, levante-se, pegue ele na mão. E aparece um poço. E Deus começa a prover as coisas. E ele relembra a promessa. Seu filho vai ser
também um descendente de multidões. Agar, você não depende de Sarai, de Abraão. Você não depende das circunstâncias, você não depende do emprego, você não depende do ministério, você não depende da sua situação familiar, da sua carga familiar, você depende de mim. Você depende de mim. Esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que enxerga cada situação da nossa vida. Na realidade, muitas vezes nós precisamos relembrar, isso é até uma doutrina da natureza de Deus. Às vezes a gente confia muito em Deus, mas a gente não entende muito a respeito de quem esse Deus é. E nós precisamos ter um entendimento no nosso coração que Deus é o Deus que vê, que testemunha, onde não há tramóias, onde não há planos malignos que prevaleçam, onde não há tapete puxado, onde não há pessoas que tentam trair, que tentam fazer as coisas, porque Ele vê todas as coisas. Ele é testemunha de todas as situações. Ele é aquele que, mesmo que você perca seu emprego, mesmo que você perca um relacionamento, mesmo que você perca as esperanças, mesmo que as suas emoções estejam abaladas, Ele é o sustentador de todas as coisas. E Agar é sustentada, Ismael é sustentado. Os árabes hoje são descendentes de Ismael. Os árabes estão espalhados pelo mundo, estão por aí, porque Deus é um Deus que vê. Ismael não ia morrer no canto, nem Agar. Agar não foi esquecida na história da humanidade, não foi apenas uma pessoa esquecida. Ela foi lembrada por Deus. E nessa noite, gente, uma verdade que nós precisamos sair daqui é que Deus tem ouvido e Deus tem olhado a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque por mais desesperançosos que nós estejamos, Pai, por mais frustrados, Deus, por mais que os problemas nos derrubaram, que as angústias nos derrubaram, por mais que as coisas aconteceram, por mais que nossos medos quase venceram o nosso coração, por mais que o nosso coração se sinta fora, uma carta fora do baralho, uma pessoa excluída, uma pessoa esquecida, uma pessoa sem valor, uma pessoa que não tem propósito de vida. Por mais que essas coisas venham ao nosso coração, maior é a sua realidade, Senhor. Maior é a tua natureza, Senhor. Maior é o Deus que vê, maior é o Deus que ouve o nosso clamor, maior é aquele que enxerga todas as situações da nossa vida, Pai. E nós cremos de todo o nosso coração, Senhor, que o Senhor tem visto a nossa vida, que o Senhor tem visto os desafios do nosso caminhar, o Senhor tem visto a nossa casa, o Senhor tem visto a nossa profissão, a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos sonhos e objetivos. O Senhor tem visto, Pai. O Senhor enxerga muito bem, Deus. Nós não fomos abandonados, Deus. Nós não fomos abandonados, Senhor. Nós não fomos esquecidos, Deus. O Senhor é El Roi, Deus. O Senhor é aquele que nos vê. O Senhor é aquele que testemunha a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira, o sábado, o domingo, os momentos da vida, o levantar, o deitar. O Senhor é testemunha da nossa vida, Senhor. Fortalece o nosso coração, Pai.
Fortalece a nossa vida, Senhor. Mostre e se revele cada vez mais, Deus. Mostre para nós que o Senhor está de olhos abertos. Em nome de Jesus. Amém.